todos sem exceção, os deputados do Maranhão vieram falar comigo, né? Alguns bravos porque o Renan tinha batido no prefeito deles, outros felizes porque eles faziam oposição aos prefeitos que estavam lá. Mas todos falaram, olha, ninguém nunca causou uma impressão tão grande no Maranhão quanto o Renan passando lá. Ninguém, assim, geralmente o pessoal passa no Maranhão e fala, o Estado é miserável, mas o povo é bom e eu vou cuidar desse povo. O Renan foi o único que chegou lá, desceu a lenha, falou que tava na miséria, que tá numa desgraça, que a culpa da desgraça do Maranhão é da classe política do Maranhão e, consequentemente, também do próprio eleitor que votou mal e que aquele ciclo, né, de coronelismo precisava ser quebrado. Se você chama de dois polos o Flávio Bolsonaro e o Lula, sim. Sim. Agora, se você chama um polo de direita e outro de esquerda, não. Não. Eu tô falando dos avatares mesmo. Perfeito. Lula e Bolsonaro, vai. Se a gente fosse às urnas agora, segundo as pesquisas, a gente ia ter um segundo turno Lula e Flávio, né? E aí, cara, não tem apoiar ninguém no segundo turno, correto? Não, vamos lá, Igor. Eu não vou opinar sobre um filme com base num frame dele, num print que você acabou de tirar. Tá. Né? Eleição é filme. A eleição, hoje você tem uma fotografia e o filme que nós temos até agora é crescimento do Renan maior do que todos os outros, né? O Lula dá umas vaciladas ali, geralmente oscila dentro da margem de erro. O Flávio ou oscila na margem de erro ou cai, né? Os outros governadores estagnados e Renan crescendo. Essa é a regra das pesquisas. E eu vou trabalhar e eu sei, né, como eu coloquei pra você, eu tenho convicção de que o Renan vai vencer, sabendo que a trajetória do filme até aqui foi essa, e de que nem chegamos ao ápice, e de que o filme vai ficar muito mais emocionante a partir do dia 16 de agosto, quando nós teremos o primeiro debate, que vai ser o debate da Band, e a partir daí, uma série de debates, inclusive aqui nesta casa, no qual, eu não sei se o Renan já te confirmou, mas eu confirmo aqui em nome dele, ele estará, né? Na data, no horário, nas regras que vocês definirem, ele estará. Aliás, depois dos bastidores, eu quero te encher o saco em nome da campanha do Renan em relação a umas regras que eu acho que facilita muito pro candidato. Eu acho que você tem que deixar ele mais largado. Então talvez você goste das minhas regras. Não, eu acho que sim. Preliminarmente, eu vi uma coisa ali que eu não sei se você abriu regra ou tal. Não, ainda não, então, mas faremos em breve. Tá, então eu não vou entrar publicamente, tá bom. mas eu acho que tem um ponto ali que deixa muito baba ali pra rapaziada, né? Então... Tá bom. Eu li o rascunho desse regulamento e acho que vai ser emocionante esse ele evento. Ele é desenhado pra internet. Então, o objetivo é se comunicar com as pessoas, com o eleitor que tá na internet e ele, sei lá, eu já sei o que eu espero dos debates da TV, porque eles são, em geral, parecidos, eles seguem o mesmo tom há muito tempo, né? Então, a minha proposta é um pouco diferente e vai ser legal pra caralho. Mas o que a gente tá falando mesmo? Tá falando de que você falou pra eu me posicionar, né, entre Lula e Flávio. E eu não vou me posicionar entre Lula e Flávio porque o Renan vai vencer. Aí você fala, quem você vai apoiar no segundo turno? Falou, não sei. Se o Renan ganhar no primeiro, não vou apoiar ninguém. Se o Renan não ganhar no primeiro, vou apoiar o Renan. Tá bom, parece uma boa resposta. Só para ilustrar que hoje saiu a pesquisa Real Time Big Data, o Renan Santos subiu para 9 pontos no primeiro turno, com o Caiado um pouco atrás, com 7 pontos numericamente atrás, embora seja oficialmente um empate técnico. Lula lá com 40, Flávio 33, se eu não me engano. E o Renan Santos cresceu também na projeção de segundo turno. Embora o Caiado apareça um ponto na frente do Lula, quer dizer, já está mais conhecido nacionalmente, na projeção de segundo turno, o Flávio 3 pontos atrás, o Renan saltou ali, estava aqui checando o número, de 24 em maio para 35 em julho. Quer dizer, subiu 11 pontos na projeção de segundo turno, sendo que o Lula contra ele tinha 48, agora tem 44. Então o Lula está 9 pontos na frente do Renan. O Renan não está ainda numericamente à frente, mas é desses 5 o menos conhecido nacionalmente e, de fato, está em crescimento. Isso é dado objetivo, de acordo com as pesquisas. É claro que cada um faz seu juízo sobre o instituto, tem gente que não acredita nesse ou naquele e tal, mas a gente tem que informar os dados. E eu pergunto para você, Kim, fora assim,
você defende as propostas, claro, defende o posicionamento político, mas a que o senhor atribui esse crescimento? E, na verdade, eu queria que o senhor explicasse assim, qual seria a estratégia para conseguir mais eleitores que ainda estão indecisos ou que estão escolhendo, por enquanto, outros candidatos? Existe um caminho que foi mapeado por vocês, além desse crescimento que já existe há muito tempo do MBL na internet? Eu acho que, Felipe, o nosso maior desafio é um desafio muito mais fácil do que dos outros pré-candidatos, porque o nosso desafio é vencer o desconhecimento. Hoje, né, todas as pesquisas mostram que a maior taxa de conhece e vota é do Renan, né? Porque todas as pesquisas mostram que ele está entre 70% a 85% de desconhecimento e, mesmo estando em 70% e 85% de desconhecimento, ele está em terceiro lugar em praticamente todas as pesquisas ou, no pior dos cenários, empatado com 2 governadores que têm um nível de desconhecimento de 20%, 15%, né? Então, Caiado e Zema têm o desafio de convencer um eleitor que já conhece eles e não quer votar neles. O Renan tem o desafio só de se tornar conhecido porque o nível de conversão dele já é o maior de todos, né? E isso faz o nosso trabalho ser muito mais fácil, que eu escuto muito nos nossos eventos também. Pô, eu não precisei ficar argumentando com meu amigo, com a minha família. Eu só falei, assiste um vídeo aqui dele. E converteu em apoio. Então, acho que nosso primeiro desafio é essa questão do desconhecimento. Eu acho que esse desconhecimento, uma vez no debate, né, independentemente do desempenho do Renan no debate, o desconhecimento vai cair drasticamente, porque um apoiador do Flávio, um apoiador do Lula, do Zema, do Caiado, que normalmente não iria parar para escutar o Renan, vai parar para escutar porque ele está lá para escutar o próprio candidato e o Renan estará lá debatendo com o candidato dele. Então, essa barreira do desconhecimento, eu acho que a gente está vencendo paulatinamente, né? É o que as pesquisas mostram também, mas mais do que as pesquisas, o crescimento em rede social muito rapidamente também demonstra isso. Eu confesso para você que a minha expectativa, se você fosse perguntar 6 meses atrás para mim, eu diria para você que o Renan ele só iria bater a marca dos 10% depois do início da campanha. Hoje eu estou muito seguro que antes de começar a campanha, o Renan já vai estar com no mínimo 10%, e eu diria que no mínimo 10% em todos, se não praticamente todos os institutos de pesquisa. Então, que dia é mesmo? O início oficial é agosto, não é? O início oficial é 16 de agosto. 16 de agosto. E que é onde tem já o debate da Band, que é o primeiro, né? Então, o primeiro elemento, vencer o desconhecimento, e o segundo elemento, nessa estratégia de vencer o desconhecimento, entra aquilo que eu já falei sobre a visita aos menores municípios, que gera Quando o Renan passou pelo Maranhão, todos sem exceção, os deputados do Maranhão vieram falar comigo, né? Alguns bravos porque o Renan tinha batido no prefeito deles, outros felizes porque eles faziam oposição aos prefeitos que estavam lá. Mas todos falaram, olha, ninguém nunca causou uma impressão tão grande no Maranhão quanto o Renan passando lá. Ninguém, assim, geralmente o pessoal passa no Maranhão e fala, o Estado é miserável, mas o povo é bom e eu vou cuidar desse povo. O Renan foi o único que chegou lá, desceu a lenha, falou que tava na miséria, que tá numa desgraça, que a culpa da desgraça do Maranhão é da classe política do Maranhão e, consequentemente, também do próprio eleitor que votou mal, e que aquele ciclo, né, de coronelismo precisava ser quebrado, e colocando todos os problemas e mostrando. Mostrou até o problema lá da favela do Coroadinho, que gerou o furdunço também com o prefeito, com não sei o que lá. Essa estratégia tem funcionado, Felipe, de você ir falar dos problemas, falar da maneira dura, falar de uma maneira incisiva e de uma maneira criativa também, né? Nós fomos criados nessa economia de atenção de rede social, então o Renan, ele sabe trabalhar o gancho, né, do começo do vídeo pro cara parar, opa, tô rolando, 3 segundos desse vídeo aqui, tá, deu vontade de assistir. A gente sabe trabalhar com isso e é nessa linha, é nessa pegada que a gente tem trabalhado. Tem um outro elemento que com certeza vai ter quer dizer, possivelmente terá ainda mais influência nas eleições, cara, que é o escândalo do Banco Master, né? Isso daí é uma caixinha de surpresa que ainda pode sair algumas coisas, né? Não para de sair o tempo inteiro novidade, né? Cara, tu que tá lá há um tempão, há quanto tempo vocês já sabiam, vocês desconfiavam que tinham coisa esquisita ali no
no Vorkaro? Não, no Vorkaro, eu acho que, cara, pelo menos eu, pessoalmente, 2, 3 anos já tava bem difundido que, tipo assim, cara, esse CDB não existe, né? Esse negócio aqui, bom, mas peraí. Como é que o Vorkaro pensou num negócio que, pô, o Itaú, o Bradesco, o BTG, XP, o Nubank... Cara, não é que ele pensou num negócio que os outros não pensaram, que isso seria natural, mas como é que ele pensou num negócio tão escrotamente mais lucrativo do que os outros? E outra coisa que estava escancarado o esquema de pirâmide. Ele, na propaganda, já colocava, olha, se der merda, o fundo garantidor te garante. Falou, não, cara, um cara que utiliza isso institucionalmente como propaganda, ele tá falando, gente, né, não é nenhum investimento seguro aqui não, mas fica tranquilo que vai lá o FGC e cobre. Então, já é um desvirtuamento, né, do sentido do fundo garantidor de crédito, que o cara use aquilo, olha, pode botar aqui que qualquer coisa, se quebrar, você vai ter esse dinheiro. Exatamente, o fundo garantidor é justamente para o impensável, né? É justamente, pô, teve uma quebradeira tão feia que o banco não conseguiu te pagar. E não é um investimento, né, que o banco fez, utilizou esse fundo como garantia. Ele não é para ser garantia para o banco fazer negócio, né? E, aliás, eu acho que o FGC precisa ser todo redesenhado porque ele gerou esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que né, chama-se na economia já há muito tempo, e que foi um termo muito utilizado também na crise do subprime, que é o moral hazard, né, que é o risco moral. Quando você cria um incentivo, né, para um mecanismo fraudulento, no caso da crise do subprime é o seguinte, bom, bancos fizeram investimentos arriscados, o governo foi lá e salvou os bancos. Qual que é a notícia que você passa para os bancos que não fizeram investimentos arriscados? Faça investimentos arriscados que o governo vai te salvar. Né? Aumenta o risco, aumenta seu prêmio. Se você conseguiu o prêmio, ótimo, você lucrou. Se você não conseguiu, o governo te salvou. Então, eu acho que esse desenho institucional tá muito mal feito. Outro ponto. Eu não, apesar de saber que tinha rolo ali, por causa da evidência que estava colocada, eu não sabia que teria essa magnitude de envolver, por exemplo, de chegar em ministro supremo. Eu imaginava que chegaria em ministro supremo, né? De chegar em petista, em bolsonarista e no centrão ao mesmo tempo. Eu falei, não, evidentemente tem político envolvido nisso aí, porque uma coisa não chega nessa magnitude sem ter gente do primeiro escalão envolvido, mas todo mundo, aí não. Só que assim, o que eu escuto, né, lá hoje, é de que só saiu, isso eu já escutei algumas vezes, de que do celular do Vorkaro só saiu 5%, que tem 95% de coisa do celular do Vorkaro para sair. Outra coisa que eu escuto recorrentemente, aí não sei se é lenda, se é verdade, eu acredito nisso porque eu já escutei de tantas fontes diferentes, com, digamos assim, narrativas batendo de pessoas que não se conhecem, que não faria sentido ter combinado versão, mas de que vai sair vídeo do Flávio, né? E até já saiu notícia falando que o Flávio já tá preparando a narrativa para se defender, não sei o que lá. Né? Já escutei isso também. Então, o escândalo do Banco Master ter estourado, não é? Para a candidatura do Renan, é ótimo poder mostrar que os seus adversários são ladrões. Né? É ótimo. O Renan ele tem toda a liberdade de chegar num debate, chegar pro Flávio e o dinheiro que você roubou junto com o Vorkaro do Banco Master. Ou você vai falar, não, era só para um filme do meu pai. Falou, amigo, o cachê do Jim Caviezel tá 130 milhões? Você tá de brincadeira, né? Você não contratou a Sidney Sweeney, você não contratou o Pedro Pascal, você contratou o Jim Caviezel, cara. Você quer enganar quem? Pô, é óbvio que você roubou esse dinheiro.